Pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a essa sala de aula. Hoje estamos na sala de aula, muito bom dia, gente. Bom dia, Débora, que saudade, desde ontem à noite até agora. Essa Débora, gente, vai passar na OAB no 6º semestre, porque a bichinha está assistindo tudo que é aula. Isso mesmo, Débora, isso mesmo. Vamos a gente assiste, né, professora? A gente só não entende muita coisa, mas vai tentando assistir. Exatamente, Débora. Eu estava pensando, né, que é que nem eu comprei uma máquina de abdominal e estava falando que em 3 meses você ficava com o abdômen trancado, igual a Graciane Barbosa, em 3 meses. Mas você não tirou nem da caixa. Tem quase 1 ano que eu tenho e não fiquei. E eu estou aguardando. Pois é que tá que nem eu tô tentando, né? Eu tô atirando para todo lado. Vamos ver o que dá depois. O meio eu tenho, falta, né? Mas tudo bem. A intenção foi boa. A intenção é boa, né? Mas não, eu fico muito cansada, né? Imagina. Não. Vamos lá. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar bens. Bem. Meu bem, meu benzinho? Não, pessoal, bens. Classificação de bens. Eu vou, então, tratar com vocês toda a classificação de bens que estão na unidade 4 da apostila. Antes, inicialmente, deixa eu centralizar não, como que fala? Colocar vocês num contexto da história aqui. Então, chegou mais gente? Bom dia a todos. Marcinha apareceu. Achei que ia ter que fazer um habeas corpus para a Márcia, que ela estava sumida. Jesus. Estou aqui, prof. Bom dia. Estava presa, menina? Não, meu carro quebrou e foi um caos. Ave Maria. Então, beleza. Fala em carro quebrou, gente. Domingo eu fui na zona, não sei se vocês estão sabendo, né? Fazia tempo que eu não tirava meu carro da garagem. Aí fui. Aí, quando eu voltei, eu não larguei como é o nome daquilo? Aquela luzinha acesa. Aí o rapaz do condomínio ligou aqui falando: a senhora deixou a luz acesa. Quando eu chego lá, cadê a bateria, gente? Enfim, tudo bem, tudo bem. Depois eu ligo dar uma ligadinha pro seguro. Parece que vem, né? Então, putz, meu. Eu falei, fazer o quê? Né? Coisas que acontecem. Mas eu sou campeã de largar. Perdeu a manha, né? Carro aberto, carro ligado, vidro aberto, sou vida louca. Tudo bem. Esse negócio é fogo. Carro é uma família, né? Então vamos lá. Carro é um bem imóvel, né? Bem móvel. Ele é nosso patrimônio, apesar que ele gasta mais do que acresce, mas vamos que vamos. Muito bom dia para todos aí. Então, olha só, vamos falar então sobre classificações de bens. Antes disso, o nosso direito, ele vai fazer uma grande diferenciação. Primeiro, nós vamos tratar de pessoas, que nós vimos até aqui, e depois de coisa. Eu tenho, então, pessoas e coisas. Pessoas, gente, são aqueles que nascem com vida. Essa é a pessoa natural. Nós também temos as pessoas jurídicas. Então, no campo, na divisão, grande divisão, pessoas, nós temos, então, pessoa física, pessoa jurídica, que nós estudamos na aula passada, pessoa jurídica. Quando a pessoa adquire personalidade jurídica, nascimento com vida, e a pessoa física com o registro do seu ato constitutivo, maravilha. Só que essas pessoas, elas são titulares de direitos e garantias. Legal. Mas do outro lado, nós temos uma outra classificação que são coisas. Gente, eu tô com o gatinho da minha irmã aqui, meu sobrinho, minha irmã foi viajar, só que ele fala mais que a boca. Então, se aparecer ele miando aí, é ele, né? Tudo bem. E ele gosta do computador. Sai, filho. O outro, então, campo que nós temos são as coisas. Vejam, galera,
Tudo que não for pessoa é coisa. Pessoas, então, são sujeitos de direito. Eles têm deveres e têm obrigações. E a coisa? A coisa é objeto de direito. Ele vai ser, então, um objeto do direito a que se pleiteia. Ótimo. Dentro desse universo de coisas, nós vamos destacar os bens. O que é bem? Bem é aquilo que não é ser humano e tem algum valor agregado. Dentro do universo, então, de coisas, nós temos uma classificação que são os bens. Então, vamos pensar. Uma praia é uma coisa. Um caranguejo é uma coisa. Está lá nadando uma baleia, não posso caçar, é uma coisa. Mas, e aquela casa na praia? Aí é um bem. Por quê? Porque tem um valor comercial, tem um valor agregado. O ar que a gente respira é coisa. Tudo que eu posso chamar, então, de o que não é pessoa é coisa. Animal é coisa. E pessoa e coisa. Maravilha. Na aula de hoje, nós vamos aprender a classificação desses bens. Quando é bem e quando é coisa. E para isso, o que eu fiz? Eu peguei a apostila de vocês, peguei os tópicos principais para a gente comentar um por um de uma maneira que não fique maçante. Não fiz slide. Nessa altura do campeonato, eu já não estou aguentando ver slide na minha frente. Imagino vocês, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei os tópicos importantes para a gente comentar. Tudo que eu comentar vai estar na apostila. E eu coloquei a mais os artigos do Código Civil, porque é melhor a gente estudar pelo código, né? Vamos lá. Nós temos, então, 4 temas para a aula de hoje. Nós vamos falar dos bens considerados em si mesmos, nós vamos falar dos bens reciprocamente considerados. Cadê? Uma hora nós achamos. E nós vamos falar também bens quanto ao titular e, por fim, bens quanto à possibilidade de ser ou não alienados. Aí nós vamos falar sobre bem de família, que é uma matéria muito legal, muito interessante, que todo mundo gosta. Pretendo fazer o máximo para que a nossa aula fique bem didática e bem prática, né? Olha só. Eita, tá tendo um pequeno entreveiro aqui na minha casa. Qualquer coisa, se eu sair correndo, é porque a minha filha tá batendo muito no filho da minha irmã, né? E a gente lembra das nossas aulas de direito penal, se a gente vai ficar com uma criança, a gente é responsável por ela, né? E meus gatinhos são crianças. Vamos lá. Primeiro, a apostila traz pra gente essa definição aqui de bens considerados em si mesmos. Que classificação esquisita. Mas aqui eu tenho uma classificação de bens unitária, só ele. Daqui a pouco a gente vai ver os bens reciprocamente considerados e vamos ver por que essa diferenciação. Aqui eu estou tratando do bem sozinho, tem uma classificação. Quando eu falo de bens reciprocamente considerados, eu vou falar de uma classificação desse bem em relação a outro bem. Um bem em relação a outro bem. Então, primeiro, nós vamos tratar desse tipo de classificação. Bens considerados em si mesmos, ou bem considerados sozinho. Vamos pensar assim. Primeiro, a apostila traz uma diferenciação entre posse e domínio. Posse e domínio. E aí, a gente já pode abrir aqui para falar sobre o Instituto da Propriedade. A propriedade, pessoal, nós vamos aprender em direito das coisas, que fica lá no final do Código Civil, lá quando a gente estiver no 7º, 8º semestre, nós vamos aprender uma matéria que se chama Direito das Coisas, ou seja, a relação entre o ser humano, a pessoa física ou jurídica, e a coisa, o bem.
Lembrando que coisa é tudo que não é pessoa e bem é o que tem algum valor patrimonial. Então, esse direito entre a pessoa e a coisa, nós vamos ter várias e várias relações jurídicas. Eu posso ter, por exemplo, com o meu patrimônio, eu posso ter uma relação de propriedade. Propriedade significa que eu tenho 5 possibilidades. Eu posso usar, gozar, dispor, reaver, uso, gozo, eu posso dispor, posso reaver e posso defender meu patrimônio. Posso alienar. Quando eu tenho posse, eu posso usufruir desse bem. Esse bem está ali, eu posso usufruir. Tenho propriedade? Ou seja, o meu nome está lá no registro de imóveis? Se a resposta for não, né? Vamos pensar numa situação em que eu esteja em determinado bem. Estou num terreninho aqui. Esse terreno está no meu nome? Primeira pergunta. Se a resposta for sim, o terreno está no seu nome, então eu tenho propriedade desse terreno, já que a propriedade ela é feita a partir do registro lá no cartório de registro de imóveis. Mas e se eu só tiver nessa propriedade, mas eu não tenho o nome na escritura, eu tenho um contratinho de gaveta, já ouviram falar? Um contrato que alguém me vendeu. Mas quando eu vou buscar no registro de imóveis a quem pertence, vai estar lá o nome da mãe ou da avó de quem me vendeu. Então, ainda não tenho registro. Nesse caso, eu sou proprietária? Não, eu sou possuidora. Eu estou na posse desse bem. E aí, né, para transformar isso em propriedade, eu teria que fazer, por exemplo, um inventário, ou eu teria que aguardar o prazo da uso capião, que vai depender, né, se for um imóvel de 250 metros quadrados, eu só tiver esse imóvel e possuir ali por 5 anos, eu posso pedir a declaração de uso capião. Ou por fim, eu estou nesse imóvel, porém eu não tenho vontade de ser dona desse imóvel. Eu estou ali numa casa cedida. Alguém me emprestou essa casa para eu morar, até uma crise passar e eu poder alugar um bem. Nesse caso, eu tenho o domínio. Eu estou nessa casa, mas em nome de outra pessoa. Então, eu não adquiro usucapião, porque eu não estou possuindo como minha. Eu estou possuindo em nome de uma outra pessoa. Essa parte aqui inicial eu trouxe para vocês, não é matéria agora do começo do curso, é lá do final, mas só para vocês terem uma ideia da relação jurídica entre a pessoa e a coisa. Espera só um pouquinho. Deixa eu dar um chilique aqui, tá? Essa coisa aí dá até um susto. A coisa. E olha só, né? O tanto que a nossa mãe lutou para a gente não ficar chamando os outros de coisa, e agora, em direito, a gente aprende que tudo que não é pessoa é coisa. Vejam, vamos ter que voltar a chamar de coisa, né? Eu lembro que minha mãe brigava comigo porque eu tinha o costume de chamar os outros de coisinha. Não chamar de coisa, chamar de coisinha. Ele com a minha filha. Coisinha! Nossa! Sabe aquela coisa? Eu fico, que coisa, menina! Né? Coisinha. E aí não pode, né? Mas agora pode. Tudo que não for pessoa é coisa. Vamos voltar lá para nossa aula. O gatinho da Gabriela deu uma de louco, começou a fazer um chilique aqui. Olha lá. Então a gente falou diferença entre bem e coisa. Então no bem, vamos pensar que tem um valor agregado. E na coisa, não. Na coisa, engloba o bem. Então vamos pensar em 2 círculos. Um grandão, que tem todas as coisas, e um pequenininho no meio, que são as coisas com valor. Depois, classificação, nós vamos ter bens corpóreos
e bens incorpóreos. Vejam só, tudo que tiver valor, então, patrimonial, eu vou chamar de bens. Esses bens, eles podem ter corpo, ou seja, consigo segurar, ou não. Eles não existem de forma física. Olha só. Então, por exemplo, direito autoral. Eles são bens, mas eles não têm forma física, né? Inclusive, imagina só viraliza aí no YouTube um vídeo que você fez, e daí o YouTube começa a colocar propaganda ali, você começa a receber um dinheiro sobre isso. É um bem incorpóreo. Você recebe dinheiro por isso? Recebo. Mas eu consigo tocar? Não. Então é bem incorpóreo. O bem incorpóreo, então, não tem forma física. O exemplo mais fácil da gente perceber sobre bem incorpóreo é o direito autoral. Fiz um livro e eu recebo direitos autorais sobre a tiragem e venda desse livro. E os corpóreos? Os corpóreos são mais simples, aquele que eu posso tocar. Carro, casa, tudo que eu posso tocar é bem corpóreo. Porém, tem aqui uma observação que a OAB adora. Eletricidade, gás, outras fontes de energia são bens corpóreos. Eu não consigo tocar, mas eu consigo sentir por outros órgãos do sentido. A energia pela visão, a eletricidade pela visão, né? A luz, o gás pelo olfato. Então, o direito civil deu corpo à eletricidade, ao gás e outras fontes de energia, já que dá para perceber com outros órgãos do sentido, né? Enfia o dedo na tomada para ver se você não consegue sentir a eletricidade, né? Não façam isso, tá, pessoal? Só a Débora. Olha lá. Então fala, a eletricidade, o gás e outras fontes de energia são considerados bens corpóreos, pois podem ser percebidos pelos sentidos, como olfato, visão, entre outros. Otto, patrimônio. Patrimônio é legal. O que é um patrimônio? Olha lá. Patrimônio é o complexo de bens de um indivíduo, um acervo com valor econômico, e nesse patrimônio inclui-se os elementos ativos e passivos, que são, respectivamente, os direitos de ordem econômica, apreciáveis e as dívidas. Gente, então prestem muita atenção para tudo. O que é o patrimônio de uma pessoa? É tudo que ele tem, ativo e passivo. Dívida é patrimônio? Sim. E o que você tem de carro, casa, direito autoral, bem incorpóreo e dívida fazem parte do seu acervo patrimonial. E por que isso é importante a gente saber? Vejam que quando a pessoa morre, abre-se a sucessão dela. E lá no inventário, a gente faz inventário de tudo que essa pessoa deixou, tanto o ativo como o passivo. Então, a gente faz um inventário e vai colocar lá. Deixou uma casa, deixou a meação de outra casa, porque a outra metade era da mulher, deixou carro, deixou dívida com o banco. Então, a gente vai colocar tudo que a pessoa tem de bens e tudo que a pessoa tem de dívida. Primeiro, paga-se as dívidas no inventário e o que sobrou de patrimônio, sim, se transfere para os herdeiros. E aí tem aquele ditado, né, que vai dizer o seguinte: morto não deixa dívida sim. Esqueçam essa história quando dizem que o morto não deixa dívida. Morto deixa dívida, e como deixa dívida? E essas dívidas, elas serão arroladas no inventário. Primeiro paga e depois o que sobrar de bens a gente transfere para os herdeiros. Então, patrimônio significa isso. Toda vez que falar de patrimônio, não pensa só no que você tem de valor, mas também as dívidas, né? Uma hora dessa,
eu falando para vocês de dívida, né? Olha só, quanto aos bens móveis, o que é um bem móvel? Primeiro, bem tem algum valor agregado. Móvel é aquele que eu consigo transferir de um lado para o outro sem destruição. Consigo transferir de um lado para o outro sem destruição. Uma guarda-roupa, depende, né, galera? Vou falar para vocês que na minha casinha nova eu mobilei tudo com produtos chineses, né? Ixi, Maria, colocou, ficou. Guarda-roupa vai ficar ali o resto da vida dele, né? Porque se for movimentar. Apesar, né, gente, que vocês sabem que Deus criou o céu e a terra, o resto foi a China. Então não adianta achar que vocês têm alguma coisa aí na casa de vocês que não seja chinês. Tudo chinês. Mas eu tenho saudade do guarda-roupa de Jacarandá da Bahia, lá da casa da minha avó, um guarda-roupa que precisava de um monte de gente para carregar, um negócio que durava, né? Agora o negócio está bem capenga, né? Você compra um negócio, ele é bem capenga, mas é considerado bem móvel. E onde que está isso? Vamos lá no Código Civil. Recortei e colei o artigo 82 e seguintes para a gente ler o que o código vai dizer sobre bens móveis. Olha lá. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio. Bem suscetíveis de movimento próprio, professora? É. Um carro, uma vaca, um gato, né? Ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica. Um saco de 5 quilos de arroz, eu consigo remover e não vai ter alteração na destinação. Bicicleta, guarda-roupa, enfim. Aqui, classificação no 83. Consideram-se móveis para efeitos legais. Móveis para efeitos legais. Energia que tenha um valor econômico, direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Oi, filho. Que saco, gente. Vem cá. Deixa eu pegar ele no colo, ver se é isso. Carência. Direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. Ou seja, estou pedindo uma indenização por danos morais. É considerado um bem móvel. Estou pedindo aqui de ações reais uma ação de uso capião. Então, pendente de julgamento, eu morri, né? E aí vocês vão abrir meu inventário. Vocês vão colocar como bens móveis ações pendentes, né? Da uso capião que eu entrei, ou uma ação pendente da ação de reparação de danos morais que eu tenho. É isso que quer dizer aqui nos incisos do 84. Depois, olha isso. O que é bem móvel ainda? Materiais destinados a alguma construção enquanto não forem empregados. Conservam sua qualidade de móveis. Readquire essa qualidade os provenientes de demolição de um prédio. Gente, esse artigo é tão besta e eu lembro como se fosse hoje que caiu na minha OAB. Estava escrito assim na prova, né? Caiu bastante sobre bens móveis na minha OAB. E aí estava escrito um textinho mais ou menos assim, que o fulaninho comprou vários sacos de cimento, pedra, areia, bloco para a construção de uma residência. Aí, o que aconteceu? Fizeram e aí colocou janela, porta e tal. Aí, no problema relatou, né, que a casa foi construída. Aí, e estava assim, né, A, B e C. Comprou cimento, areia e tal. Depois, a casa foi construída e tinha um Bzinho. E C, a parede ficou torta, ou a casa ficou torta, tiveram que demolir a casa para consertar. Coisa assim. E aí embaixo estava dizendo assim, que era para a gente relacionar os bens, né? Os sacos de cimento, janela, não sei o que, separado, se era bem móvel ou imóvel. Em resumo, né? Eu tinha que dizer que enquanto era saco de areia, bloco, pedra, janela,
eram bens móveis. Depois que construiu, virou bem imóvel. E depois que demoliu, voltou a ser bem móvel. E eu lembro porque eu li esse artigo de relance, porque eu nem vi isso na faculdade, mas na hora da OAB esse artigo veio na minha cabeça. Olha só, bens materiais destinados a alguma construção enquanto não forem empregados. Aí aqui a gente pode pensar no bloco, janela, porta. Depois, conserva essa qualidade. Readquire essa qualidade depois que demoliu. Teve a demolição, volta a ser móvel. Né? Tá tendo um barulhinho aqui, desculpa, gente. E aí, bens imóveis, bens imóveis. E os bens imóveis, eles são divididos em três. Divididos não, classificados em três. Eu tenho móvel por sua própria natureza, imóvel por sua própria natureza, imóvel por acessão física e imóvel por acessão intelectual. Imóvel por acessão física, natureza, física e intelectual. Onde que está isso na apostila? Imóvel. Aqui. Natureza. Ó. Aqui. Móvel pela sua própria natureza. Aqui eu tenho solo, praia. O que a apostila fala aqui? Ó, móvel por sua própria natureza. Pode ser o solo e tudo aquilo que se incorporar naturalmente. Então, solo, praia, árvore. Cresceu uma árvore ali. É um bem imóvel. Por acessão física, são bens que o homem incorpora. Então, eu tenho lá o solo, que é imóvel pela natureza, e aí eu faço um prédio. Prédio por direito civil não é edifício. Prédio por direito civil é casa. Tudo que eu construí ali é chamado prédio por direito civil, tá? Então, pode ser um prédio. Por acessão intelectual. A apostila vai falar dessa classificação. A acessão intelectual são os bens que o proprietário intencionalmente destina e mantém no imóvel para exploração industrial, aformoseamento e comodidade. Aqui, vamos pensar que eu vou colocar aqui uma piscina. O que ele colocou de exemplo aqui? Armazenamento, comodidade, não colocou exemplo, mas pode ser aqui, né? Uma churrasqueira, quadros, essas uma coisas, churrasqueira, não, imóvel, fica lá paradinho, tá? Achei que era que colocava na casa. Não, aí eu vou chamar de pertença isso, mais para frente. Aqui a seção intelectual é: os bens imóveis são os que o proprietário intencionalmente destina e mantém no imóvel para exploração industrial, aformoseamento ou comodidade. Uma piscina, uma churrasqueira, né, que eu faço lá de bloquinho. Vamos ver o que o Código Civil vai tratar disso. Bens imóveis. São bens imóveis o solo e tudo que se incorporar natural ou artificialmente. Aí aqui eu tenho a classificação por sua própria natureza. Classificações aqui, elas são da doutrina. Então, bens por sua própria natureza são aqueles que, de forma natural, são imóveis. Tenho aqui, então, uma cachoeira, um rio, uma praia. A seção física são aqueles em que artificialmente se coloca lá. O quê? Um prédio, eu vou construir um edifício. Consideram-se imóveis para efeitos legais. Aqui a gente tem que prestar atenção,
porque a lei vai tratar como imóveis. E isso vai fazer mais sentido quando a gente entender o porquê. Nos bens móveis, como que a gente transfere? A gente transfere com a tradição. O que significa isso? Eu entrego o objeto para você. Não interessa pagamento, não interessa nada. A, a entrega, a transferência de propriedade vai ser pela tradição. Eu vendi esse ventilador e a partir de que momento que ele é seu? A partir do momento que você paga? Não, a partir do momento que eu te entrego. Bens imóveis, então, pela tradição, bens móveis. E os bens imóveis, como que eu transfiro? Preciso ir lá no cartório de registro de imóveis fazer por escritura pública. Então, essa é a diferença na classificação. Quando o legislador quiser que a transferência seja por escritura pública, ele vai colocar que o bem é considerado imóvel. Olha só, considera-se imóveis para efeitos legais os direitos reais sobre imóvel e as ações que o asseguram. Por exemplo, uma ação de usucapião, uma ação de posse e domínio, que a gente vai aprender em direito das coisas, é considerado bem imóvel. Só posso transferir de um para o outro por escritura. Direito à sucessão aberta. Quando uma pessoa morre, ela tem sucessão aberta. E quem tem os direitos à sucessão aberta são os herdeiros. É considerado bem imóvel. Preciso de escritura ali para tudo. Não perdem o caráter de imóveis. O que isso quer dizer? Continua sendo imóvel, mesmo dando para transportar. O que são? As edificações que, separadas do solo, mas conservando sua unidade, forem removidas para um outro local. Imagina só, né? A gente vê bastante nos Estados Unidos aquelas casas de madeira pré-fabricadas que se transferem de um terreno para o outro. Imagina, eu não gosto mais de morar no Elisa. Eu vou pegar minha casa e vou levar lá para o Jardim São Marcos ou lá para o parque. Transfiro minha casa de localidade. É isso que o código está querendo dizer aqui. Os materiais que provisoriamente separados do prédio para nele se reempregarem. Considerados imóveis. Depois, aqui que eu estava falando para vocês sobre transferência. Os bens móveis são adquiridos, em regra, pela simples tradição. Tradição significa entrega do bem. São transferidos pela tradição. Enquanto os imóveis dependem de escritura pública. Dependem de escritura pública para serem transferidos. É essa aqui a grande questão sobre os bens móveis e bens imóveis, né? E aparece bastante nos processos o seguinte: a pessoa não pagou, vendi para ela então uma máquina industrial, né, de fazer, sei lá, vamos pensar numa máquina de costura industrial. Vendi para a pessoa X uma máquina e essa máquina não é dela, porque ela não pagou. Vejam, a transferência de bens móveis, não, segundo a nossa lei, não se dá pelo pagamento, e sim pela tradição. Então, eu entreguei a máquina de costura, é dela. E aí, se ela não me pagar, eu tenho um contratinho, né? Tenho que fazer um contrato, e aí eu executo esse contrato na justiça. Então, quando a pessoa vai lá na justiça querer de volta, porque não pagou, né? Vai falar, opa, é dela, porém ela não pagou. Aí, não alega que essa máquina tem que voltar para o patrimônio porque não é dela, e sim porque eu vou executar esse contrato, vou buscar dinheiro. Se eu não achar dinheiro, eu penhoro esse bem. Mas a partir do momento que eu entreguei a coisa, ó, já pertence àquele lá. Por isso que é importante a gente fazer contrato, né? Para dizer como que vai ser esse pagamento. Então, os bens imóveis são adquiridos por tradição, enquanto os imóveis dependem de escritura pública e registro no cartório.
Na mesma coisa, os bens imóveis. Eu só posso dizer que o imóvel é meu, que eu sou proprietária, a partir do momento que meu nome figurará no cartório de registro de imóveis. Antes disso, pessoal, eu sou possuidora, eu só tenho a posse, não tenho propriedade. Por que que, por exemplo, né, existem imóveis que a Caixa Econômica Federal ela não financia, né? Já pararam para pensar? Porque a pessoa tem mera posse, ela não tem propriedade. Ou a propriedade dela não está de acordo lá com o registro de imóveis. Lembro que quando a gente fez o inventário lá da casa da minha avó, no registro de imóveis da casa da minha avó, né, que era de 1970 e alguma coisa, a casa da minha avó eram 2 cômodos no registro de imóveis, né? E aí foi nascendo filho, o vô foi construindo. Não menos, gente, acho que, deixa eu ver, a minha mãe é de 1964. O registro de imóveis da casa da avó era de 1950, vamos chutar aí, não lembro. E aí eram 2 cômodozinhos. Foram nascendo filho, foram fazendo puxadinho, puxadinho, puxadinho. Aí, quando foi fazer o inventário, lá em 2005, 2006, a gente fez o inventário, fomos ver lá, as pessoas queriam comprar casa, dar financiamento. Aí na hora opa, dá financiamento, porque tem escritura direitinho, beleza. Quando a gente foi lá no cartório de registro ver para fazer o inventário, lá na escritura constava uma casinha pequenininha. Para dar o registro para a Caixa financiar e a pessoa poder comprar, tinha que adequar o imóvel lá, né? Tinha que fazer uma planta. Imagina que meu avô fez planta, já foi construindo lá, a planta que ele tinha era só a samambaia. Foi fazendo cômodo lá, cômodo, cômodo. E aí acabou que para fazer esse registro, né, lá no registro de imóveis, precisou fazer uma planta, aí teve que ter um habite da casa e fazer um adendo a essa escritura, colocando o tamanho que a casa estava lá, para poder a Caixa financiar. Então, ele tinha a propriedade? Tinha. Só que precisou adequá-la na escritura, porque tiveram várias construções em cima disso. Mas e se eu vendesse do jeito que estava, sem transferir lá no cartório de registro de imóveis? Quem comprasse essa casa ia comprar a posse, não a propriedade. E isso é ruim, por quê? Vamos pensar que recai alguma dívida sobre os herdeiros que estão ali. A dívida pode penhorar essa casa, que já pertence a uma outra pessoa. E aí vai lá no registro de imóveis e faz a penhora. Aí o coitado do comprador fica sabendo que a casa está penhorada por causa do nome dos herdeiros, né? Isso é ruim. Vale a pena gastar mais dinheiro, né? E deixar a casa regularizadinha. Então, falei tudo isso só para dizer que transferência de bens móveis é pela entrega, chamada tradição no direito, e de bens imóveis é por escritura pública. Beleza. Continuando nossa classificação de bens, que é a aula de hoje. Os bens podem ser ainda classificados em bens fungíveis e bens infungíveis. O nomezinho não ajuda em nada, mas é simples. Bens fungíveis são aqueles bens que eu consigo substituir. Eu consigo substituir por bens da mesma espécie, qualidade, quantidade, né? Eu vou lá na casa da Débora e falo assim, Débora, empresta para mim um saco de açúcar. Aí a Débora vai lá, pega o quilinho de açúcar lá e me empresta. Semana que vem eu devolvo para ela o mesmo saco de açúcar. Mesmo não, comprei igualzinho que ela me emprestou. 1 quilo da União. Olha lá, tá aqui de volta. Então, esse bem dela é um bem fungível, ele tem fungibilidade. A gente sabe que os bens com fungibilidade eu consigo pegar um e devolver o mesmo não, igualzinho, né? Saco de açúcar,
um carro igualzinho, todos os que eu consigo substituir. Mas existem alguns bens que são infungíveis. Os bens infungíveis, pessoal, eu não consigo entregar outro igual. Vamos pensar em uma pintura. Fizeram um quadro, uma pintura tal, arte mesmo, né? Não que a gente vê lá essa arte impressa. A pessoa foi lá e pintou mesmo. Foi lá e pintou um quadro. Eu tinha na minha casa um quadro da Mona Lisa original, né? Fui lá, furtei do Louvre e levei para minha casa o quadro da Mona Lisa original. E aí, alguém vai lá e destrói o meu quadro. Pensar que eu chamo alguém para fazer uma impermeabilização de sofá, que está na moda, e aí a pessoa passa o produto no sofá, eu acendo a luz, o prédio faz BUM! Explode, né? Cuidado com a impermeabilização do sofá. E aí, acabou meu quadro da Mona Lisa. Onde vai conseguir outro desse? Se era único e especial? Não tem, né? Então, os infungíveis eu não consigo substituir. Como que isso se resolve na prática, pessoal? Se eu tenho um contrato, né? E nesse contrato está versando sobre entrega de bens fungíveis, eu entrego, está lá escrito que eu vou entregar tantas sacas de soja. Se eu não conseguir dessa safra, eu consigo de outra, né? Consigo de outro produtor, mas eu consigo entregar. Se os bens forem infungíveis, não consigo entregar outro bem da mesma espécie. Então, eu resolvo como isso? Em perdas e danos. Eu vou pagar uma indenização referente àquele bem com dinheiro, que também é um bem fungível, né? Empresta 5, empresta. Daqui a um mês entrega os 5, mas é um outro 5, né? Então, a diferença entre bens fungíveis e infungíveis. Infungíveis não consigo substituir, e fungíveis eu consigo substituir por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Simples essa classificação, né? O duro é associar o que é fungível, o que é infungível. Então, fungibilidade significa possibilidade de substituição. O que o código diz sobre isso? São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. E infungíveis não conseguem. Pode Professora, perguntar. Ui, o meu marido seu é um marido bem é fungível? o seu marido é bem fungível, filha. Ah, Super tá. fungível. Oxi. Tá bom. Se marido fosse infungível, já pensou? Tem que conhecer com 12 anos e ficar com ele até morrer? Não, jovem, sempre fungível, né? E aí se a gente consegue sempre substituir por coisa melhor, muito melhor. Ainda bem, tem essa parte, Sim, né? claro, oxe. Mais bonito, mais carinhoso, entendeu? Coitados. Me sigam para mais dicas de fungibilidades de maridos. Ai, meu Deus. Débora, O marido dela não tá aí perto. As ideias vai longe, né? Ah, sim, galera, sempre, né? Porque eu vou dar uma aula de religião para vocês agora, porque Jesus, ele manda amar o próximo. Tá escrito em algum lugar que manda amar o anterior? Não, não. Não, é sempre o próximo, não é? É sempre o próximo. O anterior nós não ama mais. Não A gente precisa. tem que até apresentar para a gente de novo, que nem eu quando encontrou eles na rua. Aí eu, Quem é? né? Faço a linha louca, nunca vi na vida, né? Passo Meu assim e tal, Deus. podendo cumprimentar. É claro que eu não vou virar a cara, porque senão ele vai falar assim, ai, não tá ressentida ainda. Não, né? A gente pode estar morrendo, mas a gente faz a linha assim. Quem é você? Ah, lembrei! Eu lembrei quem é você. Pois não, querido. Vamos continuar aqui. Totalmente fungível, gente. Totalmente fungível. Tá? Vamos continuar aqui. Fiquei nervosa, tá? Não me façam essas perguntas assim de repente. Outra coisa, bens consumíveis. Essa vai ficar feia. Bens consumíveis e bens inconsumíveis. O que é consumível?
o bem que eu destruo a partir do uso. Né? Destruir o meu bem a partir do uso, ele é consumível. Inconsumível eu não destruo, né? Por exemplo, ontem tinha lá no meu armário e eu tô fazendo um regime severo. Só que eu comprei que vai que chega uma visita, né, gente? A gente não pensa assim, vai que chega uma visita. Aí eu comprei uns bolinhos Puma, né? Bolacha, tava lá no armário. E eu aqui com uma fome, sabe? Pensando, nossa. E eu coloquei até uma toalhinha de flor aqui na minha bancada e fiquei olhando a flor, pensando, que gosto tem flor, né? Com tanta fome que eu tava. Aí eu fui lá no armário, olhei aqueles bolinhos, e quando a gente tá com fome, a gente esquece tudo, né? E aí eu comi esse bem consumível. Será que sobrou alguma parte do bolo Puma? E era aquele bolo Puma malhadinho, chocolate. Nossa, não sobrou nada. Então esse é um bem consumível. Como que o código trata disso? Ó, pensa no meu bolo Puma. São consumíveis os bens cujo uso importa na destruição imediata da substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Aqui está dizendo, consumir, o produto acabou, acabou, né, gente? Já consumi. E os inconsumíveis? Os inconsumíveis são aqueles que você pode usar várias vezes sem destruir. Uma máquina de lavar, geladeira, são produtos que não se destroem pelo único uso. Essa é a diferenciação entre consumíveis e inconsumíveis, né? Tem gente que consegue consumir o bolo Puma em uma semana. Corta um pedacinho, come, corta outro pedacinho. Eu não sei vocês, mas qualquer tipo de doce, chocolate, enquanto tá lá, a minha lombriga fica me lembrando a cada 2 minutos que tem alguma coisa boa lá no armário para eu comer. Por isso que eu não posso ter essas coisas aqui. Então, quando vocês vierem me visitar, saibam que não vai ter bolo Puma, porque eu já consumi, tá? Beleza. Bens divisíveis e indivisíveis. Isso aqui parece simples, mas não é tão simples assim. Os bens divisíveis são aqueles considerados sozinhos, unitariamente. E os bens... Não, são isso? Ah, não, estou falando dos singulares e coletivos, esquece. Bens divisíveis são aqueles que eu posso fracionar, dividir. E os bens indivisíveis, não. Vamos pensar no boi, né? Boi. O boi, se ele for de corte, eu consigo dividir, né? Pedaço picanha, paleta, costela, divido. Ele não vai perder o valor dele se eu dividir. Agora, se for aquele touro reprodutor, que ele é caríssimo, né? E ele tá ali só para produzir sêmen e ser vendido. Aí eu não consigo dividir, né? Olha lá. São bens divisíveis os que se pode fracionar sem alteração da substância. Se eu dividir o touro reprodutor, né, em paleta, picanha, acabou o valor dele, né? Sem alteração ou diminuição considerável do valor ou prejuízo. E os divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação legal ou vontade das partes. Dividir, posso dividir sem perder o valor, mas as partes podem colocar assim, que vai vender uma colheita fechada de milho. Não vou dividir. Vou dizer, pela vontade das partes, que vai ser tudo vendido ali para aquela determinada pessoa. Essa aqui é a classificação de divisão. Quando eu falo que um bem é divisível, significa que eu posso fracionar sem perder o valor. Um touro reprodutor não posso fracionar, senão ele perde o valor que ele tem. Isso aqui é a divisão dos bens divisíveis e indivisíveis. Singulares e coletivos. Essa sim que era a explicação que eu ia dar anteriormente. Aqui eu vou considerar o bem de duas formas. Uma de forma unitária e outra de forma coletiva. Eles vão ter valores diferentes. Um livro, meu livrinho aqui, isso aqui não é livro, apostila. Vamos pensar que seja um livro. Livro de direito civil, considerado isoladamente, eu consigo comprar lá na faculdade na Xerox,
ou com a menina lá da pedagogia por R$ 20 cada um. Mas esse aqui é o valor unitário. Se esse livro fizer parte de um acervo, de uma biblioteca, ele vai ter um valor diferenciado, porque eu só consigo comprar coletivamente. Essa aqui é a diferença entre o bem singular e o bem coletivo. Compra um boi ou compra uma boiada? Gente, Código Civil é só falando de boi, não tem jeito, né? Olha lá. São singulares os que, embora reunidos, se consideram por si, independente dos demais. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que pertencem à mesma pessoa e tenham destinação unitária. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Nesse caso aqui, o código vai diferenciar os bens singulares e plurais de uma pessoa. Eu vendo a minha fazenda de porteira fechada para você. Aqui vai ter um valor considerando a geladeira, o fogão. Não, o valor vai ser coletivo, da fazenda inteira. Aqui, quando ele fala universalidade de direito, eu vou vender para vocês essa fazenda, porém, tudo que tiver lá de maquinários, os valores que eu tenho a receber, tudo isso vai agregado no preço do produto. Então, o que vier ali de dívida e o que vier de patrimônio vai ser considerado. Essa aqui é a divisão entre bens singulares, considero só um, posso considerá-lo sozinho, e coletivo. Coletivo eu não consigo considerar sozinho, só de forma coletiva. Vamos pensar no livro e na biblioteca inteira. Dá para vender uma biblioteca inteira sem livro? Não, eu consigo comprar o imóvel, não a biblioteca. Peraí que eu tô falando mais que a mãe da cobra. Aqui, esse aqui é mais simples, não tem tanta detalhezinho de classificação. Bens reciprocamente considerados. Quando eu falo de bens reciprocamente considerados, eu vou tratar os bens principais e os bens acessórios. Aqui nós vamos falar de benfeitorias que são as necessárias, úteis e voluptuárias. Vamos falar então de bens reciprocamente considerados, ou seja, considerar um bem frente a outro bem. Vamos ler aqui o que o código traz para a gente. Bens reciprocamente considerados. O bem eu tenho principal e acessório. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório é aquele cuja existência supõe a existência do principal. Eu tenho aqui, então, vamos pensar, como bem principal, eu tenho a casa, eu tenho o carro, e um bem acessório, eu tenho a carretinha dele. Coloca aquela carretinha ali, acessório. Eu tenho, então, uma casa, e acessória a essa casa, eu tenho uma edícula nos fundos. O acessório segue o principal. Esse é o princípio da gravitação jurídica. Tudo que acontecer com o principal, acontece com o acessório. Vamos pensar aqui no direito dos contratos. Eu tenho um contrato de locação, que é o contrato principal, e o contrato de fiança, que é o contrato acessório. Acabou o contrato principal, acabou o contrato de fiança. O principal segue o acessório. Pertenças. Isso aqui caiu na minha OAB também, eu não fazia ideia do que significava. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, serviço ou aformoseamento de outro. As pertenças, pessoal, são acessórios do bem. Aqui a gente pode falar, se destinam ao uso duradouro, serviço ou aformoseamento. Vamos pensar aqui que eu faço uma cascata lá na minha casa, né? Coisa linda.
uma piscina, faço uma varanda gourmet, um espaço, um forno de pizza, olha que delícia, um forno de pizza, uma churrasqueira, eu vou chamar isso de pertença. Negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Vamos pensar aqui na pertença, vamos pensar nessa pertença como os móveis que guarnecem a residência. Residência, então, tem quadro, tem móveis, né? Tem alguma coisa que fomente o uso. Eu vou vender, mas eu posso levantar as pertenças e levar comigo, salvo se eu vender com as pertenças junto. É isso que quer dizer aqui, né? Os negócios jurídicos que diz respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. Para que o código coloca aqui? Se o contrato não disser nada, vale a lei civil. A lei civil diz que não integra. Mas se a gente colocar no contrato que leva, tudo bem, o contrato faz lei entre as partes. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objetos de negócio jurídico. O que significa isso? Tem a classificação de frutos e produtos. Fruto, gente, é aquilo que o imóvel dá e que não se esgota. Vamos pensar, o aluguel. Aluguel é um fruto civil. Eu tenho um imóvel e esse imóvel todo mês tem aluguel. E aí ele não se esgota pelo uso, todo mês eu vou receber. A hora que eu quiser parar de receber, eu retorno o imóvel. Ou pode ser fruto natural mesmo, né? Vamos pensar num pomar, coisa linda, né? E produto? Produto, a classificação é um pouquinho diferente. No produto, ele se esgota. Vamos pensar aqui numa extração de minério. Tenho lá uma mina na minha residência que eu extraio diamantes. Olha que legal, né? Imagina só que da hora. Eu vou lá, então, e extraio diamante, minério de ferro, qualquer coisa da minha residência, né? Uma hora acaba, né? Não é para sempre. Achei petróleo no fundo do meu quintal. Não, é para sempre, o produto se esgota. Então, a diferença entre fruto e produto é que o fruto se renova sempre e o produto se esgota. Benfeitorias. Gente, benfeitoria é muito importante a gente saber a classificação. Muita gente boa não sabe essa classificação aqui. Olha só, as benfeitorias, elas podem ser de 3 tipos: voluptuárias, úteis e necessárias. Prestem atenção e depois eu vou fazer a diferenciação para vocês. Ó, benfeitorias voluptuárias, o que é volupto? Que serve a volúpia, né? É um aformoseamento, vai ficar mais legal, mais bonito, volúpia. E aí, são voluptuária as de mero deleite ou recreio, passou o tempo. Não aumentam o uso habitual do bem, ainda que tornem mais agradável ou de elevado valor. Piscina, terraço gourmet, né? Vamos fazer um rio para pesca, né? Olha só. Úteis, as que aumentam e facilitam o uso do bem. Uma garagem, né? Eu ponho uma garagem, ou eu arrumo a entrada, deixo o poste de luz de medição de água lá para fora, né? Uma benfeitoria útil para o imóvel. E as necessárias, benfeitorias necessárias? Elas são as de conservação. Então, prestem atenção nesses 3 tipos de benfeitorias. Deixa eu só terminar de ler aqui. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Tá. Vejam só. Benfeitorias são acréscimos a um bem imóvel e eles vão ter 3 classificações: voluptuárias,
úteis e necessárias. Primeiro, benfeitorias necessárias. Elas existem para conservação do imóvel. Vamos pensar que nós alugamos uma casa e aí a gente percebe uma infiltração na parede. Descobre que, na verdade, existe um cano estourado dentro da parede. Não comprou tubulação tigre, né? Lembra daquele macaquinho do mico, né? Nossa, desenterrei isso. E aí, eu, locatária, tenho que arrumar. Eu arrumo ali, ficou, o pedreiro cobrou o olho da cara, enfim, R$ 1.000 para arrumar aquela tubulação de cano e garantir que a casa inteira não caia por causa daquela água, né? E aí eu vou lá no meu proprietário, meu não, do imóvel, e falo para ele, olha, tive uma benfeitoria necessária aqui, o cano quebrou, tive que arrumar. E ele vai descontar do aluguel. Pago o aluguel de 1.600, vou pagar só 600. Desconto no aluguel, já que essa benfeitoria é necessária e ela tem indenização obrigatória, segundo a lei. Benfeitoria útil. Na benfeitoria útil, pessoal, o que acontece aqui? Eu vou aumentar o uso do bem, eu vou fazer uma garagem lá na casa, né? Essa garagem, eu vou lá, ligo para o proprietário e falo para ele, olha, eu quero fazer uma garagem aqui, então eu quero ser indenizado pela garagem. Ele concordando, né? Essa é a melhor forma, faz a garagem e vai descontando do aluguel. Se não concordou, né, vai para a justiça para ver quanto que ficou essa garagem, mas o locatário tem que ser indenizado porque o aumento teve um acréscimo no patrimônio do proprietário. Então, não pode ter enriquecimento ilícito, né? Se acrescer o patrimônio dele, precisa indenizar. Por último, nós temos essa benfeitoria voluptuária. A voluptuária, vamos pensar numa frescura. Eu sempre lembro da voluptuária como frescura. Ah, que frescura você fazer isso no imóvel dos outros. Elas são indenizáveis? Não. Se o proprietário não quiser indenizar pela piscina que você fez na casa dele, ele não precisa. O único direito que te resta é levar embora a benfeitoria. Colocou lá uma churrasqueira, comprou a churrasqueira, deixou bem bonitinho, fez um espaço lá no fundo com a churrasqueira. Na hora de entregar, fala assim pro proprietário, olha, eu fiz uma churrasqueira lá. Ah, meu filho, problema seu. Então, o máximo que você tem a fazer é destruir a churrasqueira e levar com você. Ou piscina, mesma coisa. Pode, claro, entrar em acordo com o proprietário e ele indenizar, até aí tudo bem. Mas se ele não quiser, só tem direito a levantar e levar embora. Então, esses são os 3 tipos de benfeitoria: necessária, para evitar ruína, útil, para aumentar o valor agregado ao imóvel, e voluptuária, aumenta o valor agregado ao imóvel, mas é por frescura que se faz, o proprietário não é obrigado a indenizar. Essas 3 benfeitorias são diferentes de construção. Construção, pessoal, vai fazer parte da propriedade. Então, do prédio, a gente não pode falar que construção é benfeitoria. Várias vezes a gente escuta advogados até falando que, principalmente em divórcio, quando a gente se conheceu, a casa tinha 2 cômodos, mas ele fez benfeitorias e agora a casa tem 6 cômodos. Opa, ele não fez benfeitorias, ele construiu, né? A construção é um instituto jurídico diferente das benfeitorias. Então, da construção, o que vai acontecer? O que construiu depois da união, divide no meio o que gastou e a pessoa tem direito a levar a meação dela, né? Leva o direito à meação dela. Vamos pensar que a casinha valia 100 mil. Depois dessa construção, passou a valer 200 mil. O que vai acontecer? 100 mil já era daquela pessoa. Esses 100 mil que acresceu ao valor com as construções vão ser divididos meio a meio. Então, quem acresceu leva 50 mil e o outro fica com 150 mil. Então, essa é a diferença entre construção e benfeitorias.
Não esqueçam, porque é uma coisa técnica e te diferencia dos demais. Não saia falando aí, e as benfeitorias que eu fiz? Antes veja se isso é benfeitoria mesmo, tá? Classificação de bens. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui quanto a isso aqui, gente. O princípio da gravitação jurídica significa que o acessório segue o principal. Esse aqui está na seção 3.2, dei uma lidinha. Produtos, frutos e pertenças, benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Também falei sobre construção. Deixa eu colocar o tópico aqui. Construção. Agora, pessoal, nós vamos tratar do bem quanto ao titular. Se o bem é público ou se o bem é privado. Essa classificação é muito importante, nós vamos perceber a importância delas quando a gente estiver estudando direito administrativo lá na frente, que são os direitos dos poderes públicos. Os bens, eles são classificados também quanto ao dono. Se o dono for privado, bens privados. Se o dono for público, bens públicos. Qual que é a diferença? Nos bens privados, pessoal, em regra, né? Maioria das vezes, eu posso fazer o que eu quiser com o meu bem. Vamos pensar que eu tenha um carro que valha 50 mil reais. Se eu quiser vender esse carro por 30, eu vendo. O problema é meu. Né? O carro é meu, ele é um carro privado, não devo satisfações, eu vendo. Eu tendo plena capacidade civil, tudo bem. Mas e o bem público? Qual que é a relação jurídica dele? Será que pode vender pelo preço que quiser? Será que pode vender? E se eu abandonar um terreno que eu tenha na praia? Vamos pensar que eu tenho um terreno na praia e esse terreno está me dando mais despesas do que outra coisa. E eu abandonei esse terreno. Quando eu volto daqui 10 anos lá no terreno, eu vejo que já tem uma construção, já construíram um prédio enorme em cima do meu terreno. E aí, o que acontece? E se esse terreno for público? Vejam essas perguntas aqui que a gente vai responder. 3. Tem uma dívida. E aí, eu sou executada na justiça por essa dívida. A única coisa que eu tenho é uma casa. Não, minto. Tenho 2 casas. Uma delas foi penhorada para o pagamento da dívida. E se essa casa fosse pertencente ao poder público, pode ser penhorado? É isso que a gente vai ver aqui. Porque os bens públicos, eles vão seguir o regime de direito público. Vai ser totalmente diferente dos particulares. Olha só, então. Primeira coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça é que o bem público é o bem de todos nós. O bem público pertence a nós. Ele vai ter, a gente chama do Instituto da Afetação. A afetação significa se destina ao direito público. Uma ambulância, por exemplo, ela está afetada ao serviço público. Ela presta toda uma coletividade. Então, se tiver uma ação de execução contra mim, pode ter penhora no meu carro? Pode. Vai lá atrás do meu carro. Mas e contra a prefeitura? Será que pode penhorar a ambulância? Não. Todos os entes da administração pública, eles vão ter um regime de pagamento diferente, que é o chamado pagamento por precatório. O precatório vai ser, então, uma fila de pagamento que o ente público vai destinar um dinheiro, porém não vai penhorar os bens dele, já que o bem público é o bem de todo mundo e nosso, de todo mundo e de ninguém, na verdade, né? Então vamos para essa classificação aqui dos bens públicos. Nós vamos chamar de bens públicos comum do povo, uso especial e dominical. Lá no artigo 98 do Código Civil vai tratar o seguinte:
Bens públicos. São públicos os bens de domínio nacional pertencente às pessoas jurídicas de direito público interno. Quem são elas? União, vou colocar só a sigla, tá? União, estados, acho que eu apertei aqui. União, estados, Distrito Federal e municípios. Esses são, se o bem pertence a essas pessoas, significa que ele é de direito público interno. E todos os não particulares, seja qual for a pessoa que pertence. Vejam que o critério de bens públicos é um critério residual. Bem público, então, são os que pertencem à União, Estado, Município, Distrito Federal, e todos os outros não particulares, seja qual for a pessoa que pertence. Então, se o bem for particular, não é meu, mas se tiver lá uma terra sem dono, pertence a mim. Vejam que o critério ele é residual. São bens públicos, essa classificação que cai na OAB. Bens de uso comum do povo. O que é bem de uso comum do povo? Todo mundo pode usar, pode ser por meio gratuito ou mediante algum pagamento de tributos. Rios, mares, estradas, ruas, praças. Vejam, pertence a todo mundo, não tem um valor agregado ali. Bens de uso especial. Esses aqui, eles têm a tal da afetação. Guardem esse nome, afetação. Significa o quê? São destinados ao serviço público. Bens afetados ao serviço público, nós vamos chamar de bens de uso especial. Por exemplo, o prédio que funciona a delegacia de polícia, o prédio que funciona o batalhão da PM, o prédio que funciona a escolinha municipal, a escola, o fórum, todos esses bens, a ambulância, o carro do prefeito, todos esses bens são tais de uso especial, porque eles têm uma destinação pública. Olha lá, aí coloca aqui no código, tais como edifícios, terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, municipal, inclusive das autarquias. Vamos lembrar aqui em Itapecerica, por exemplo, nós temos lá aquele prédio que funcionava Xará, que antigamente, né? Que agora é a prefeitura. Ali é um bem de uso especial, porque ele está destinado à atividade pública. Bem de uso especial. Mas quando não tem mais destinação, vamos pensar numa ambulância ou numa viatura de polícia que não tem mais condições de rodar. Essa ambulância já não está prestando muito. Ou essa escolinha, vamos mudar de localização, essa escola está ficando num lugar que não atende mais a destinação pública, não quero mais esse prédio. Quando há a desafetação, não uso mais para destinação pública, nós vamos chamar de bens dominicais ou bens dominiais. Olha lá, constituem patrimônio da pessoa jurídica como objeto de direito pessoal, de cada uma das entidades. Eu tenho esse patrimônio, mas ele não tem afetação jurídica. E o que significa? Eu vou poder, mediante lei, vender esse patrimônio. Olha lá. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, a que tenha dado estrutura de direito privado. Ou seja, tirei a afetação pública dele. Não preciso mais para a administração, mas continua sendo da administração pública. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial, então vamos lembrar, praia, estrada, rodovia, prédio do fórum, da prefeitura, são inalienáveis
não pode ser vendido enquanto conservarem essa qualificação, na forma que a lei determinar. Enquanto ele tiver afetação jurídica, não pode vender. Os bens públicos dominicais podem ser vendidos, observadas as exigências da lei. Esse prédio que funcionava a escolinha não interessa mais para a prefeitura, está num lugar que está cercado de indústrias ou cercado de uma rodoviária, para as crianças é ruim, que passa carro toda hora, não tem mais destinação, vamos vender? A prefeitura, então, poderá vender. Processo de licitação, mas vai poder vender. Não tem mais destinação pública. Os bens públicos não são sujeitos ao uso capião. Guardem essa historinha aqui para o resto da vida de vocês. O que é uso capião? Vamos aprender em direito das coisas lá na frente, mas uso capião é uma forma de aquisição da propriedade imóvel ou móvel pelo decurso do tempo. Nós chamamos de prescrição aquisitiva. Eu vou lá, fixo minha residência com ânimo definitivo, fico ali me comporto com o tal do animus domini, vontade de ser dona. Fico ali naquele lugar, determinado lugar, vou ficando por um tempo, vou construindo, vou arrumando bonitinho. Passou o prazo, que nós vamos ter vários prazos de uso capião diferentes, eu vou na justiça e solicito a declaração que aquilo ali é meu. Ninguém me incomodou nesse prazo que eu estou ali, ele é meu. O uso capião, o tempo menor que tem são 5 anos, 250 metros quadrados, que é o uso capião especial urbana. Eu não posso ter outro imóvel no meu nome, adquirir o uso capião. Mas, se esse imóvel, se esse bem público é pertencente à União, Estado, município ou DF, não é passível de uso capião. E um dos requisitos da ação de uso capião é justamente que as fazendas públicas se manifestem para dizer se existe interesse naquela área. Quando vocês forem entrar com a uso capião, vocês vão ver que entrei lá, juntei a planta de onde eu estou querendo a uso capião ou a metragem do terreno e peço a declaração de uso capião. O primeiro despacho do juiz vai ser: cite-se as fazendas públicas. Então tem que mandar a citação para a prefeitura, para a União e para o município, para que eles se manifestem no processo para dizer se aquele terreno pertence a eles ou não. Se, por exemplo, o Estado diz, esse terreno é meu, extingue o usucapião, porque não é passível de usucapi terreno da fazenda pública. Imóvel de direito público não é passível de usucapião, não é passível. Então, olha só que interessante, né? A gente escuta bastante gente falar: minha casa é terreno de prefeitura. O que isso quer dizer? Não pode ter usucapião. Você pode continuar ali o resto da sua vida, mas a escritura dali você nunca vai ter, se o terreno for realmente terreno do órgão público. Inclusive, tem uma história interessante, lá na rua da minha avó, que ela mora ali no Jardim Elisa, vocês devem conhecer ali perto do Rei do Boi, e tinha um casalzinho de velhinhos, né, que moravam numa casa ali perto, uma casa bonita, legal a casa deles. E ela era vizinha da minha avó, eu lembro que elas sempre conversavam e tal, isso há quantos anos, gente? Uns 30 anos, né? E aí, todo mundo morreu minha avó, morreu essa vizinha, depois, primeiro morre o homem, né? Primeiro morreu o marido dela, passou uns 15 anos, ela morreu. E a casa ficou fechada. Segundo a lenda das histórias, né? Não é uma história de terror, eles não tinham herdeiros, nem nada, né? E aí, aquela casa bonita ficou lá, ao Deus dará, largaram a casa. E a gente sempre passava ali e falava assim: dona, eu não vou lembrar o nome dela, Dona Maria, morreu, não ficou ninguém. Eis que, subitamente, começou a morar um pessoal lá. E nós, como Zé Povinho, só passava e olhava: já estão morando lá, já estão morando. Será que vendeu? Não, galera, na verdade, eles invadiram ali a casa,
né? A gente só ficou no ar, não tem ninguém. Mas teve gente que executou esse direito constitucional, invadiu ali, ficou período de tempo e pediu a declaração de uso capião. Essa parte aqui depois estou inventando, tá? Nem sei que rolo que deu, só sei que agora lá é um restaurante, demoliram tudo, construíram um restaurante, né? Não vou ficar pagando de certidão para saber, mas vamos pensar que aquelas pessoas que invadiram e começaram a morar ali, passou um período de tempo, solicitaram o uso capião. E aí fez uma busca para saber se tinha algum interessado no uso capião, não apareceu ninguém, adquire a propriedade. Vejam só que interessante. A lenda era que não tinha ninguém ali. E até eu me arrependi, porque eu falei, puxa, podia eu entrar ali, né? Mas vai que à noite a mulher puxa meu pé, né, gente? A gente fica preocupado com essas coisas, né? Mas a pessoa ficou lá e adquiriu. A casa era da prefeitura? Não, era particular. Então dá para adquirir uso capião, olha só que legal. Então, bens públicos não pode usucapiar. Os de uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme foi estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertençam. Bens de uso comum é aquele praia, rodovia, pode ser usado de forma gratuita ou onerosa. Praia é gratuita, mas uma estrada pode ser que exista um pedágio. Por fim, galera, vamos falar só rapidinho aqui, bens quanto à possibilidade de ser ou não ser alienados. O que é alienado? Transferência de propriedade. Eu vou vender, eu vou doar, não quero mais, vou passar para frente. Existem bens que podem ser alienados e bens que não são. E aí eu deixei o quadrinho aqui da maravilhosa Maria Helena Diniz, que é uma sumidade no direito civil. Maria Helena Diniz, se vocês tiverem a oportunidade de adquirir livro dela, é que atualmente a gente pega os doutrinadores mais recentes, Flávio Tartucci, Cristiano, Chagas, mas a Maria Helena Diniz, ela é professora titular da PUC, ela é surda, uma mulher maravilhosa, tanto a Maria Berenice Dias como a Maria Helena Diniz. E o legal da Maria Helena Diniz é que o livro dela é muito didático, muito fácil de entender. Ela é tudo de maravilhosa. E aí, quando a gente fala sobre os bens alienáveis ou inalienáveis, significa os bens que estão dentro e fora do comércio, que é possível a comercialização dos bens ou não. Então, esse quadrinho vai trazer bens quanto à possibilidade de comercialização. Nós temos os alienáveis, posso vender, que são todos, com exceção dos inalienáveis. O que não tiver aqui vai ser alienável. Inalienáveis, então, pela própria natureza, legalmente inalienáveis e inalienáveis por vontade humana. Nós vamos estar aqui na seção 4.4, na página 209, vai falar assim: inalienáveis pela própria natureza são aqueles em que o simples uso os extingue. Por exemplo, o ar que respiramos, a luz do sol, o alto mar, lembrando que a captação desses recursos por meios tecnológicos pode ter o objetivo comercial. Não consigo alienar, então, posso vender areia da praia? Não, são bens inalienáveis pela própria natureza. Daí nós temos alguns exemplos: direitos da personalidade, como a vida, a honra, o nome, a capacidade, eles são inalienáveis. Legalmente inalienáveis. Vamos ver. Apesar de suscetíveis de apropriação pelo homem, tem sua comercialização excluída pela lei para atender os interesses econômicos e sociais, a defesa social, proteção de determinadas pessoas. Todavia, poderão ser alienados por autorização legal, pelo decreto 647, que deu nova redação, tal. Apenas certas circunstâncias e mediante determinadas formalidades.
No grupo dos bens legalmente inalienáveis, são os bens públicos. Legalmente inalienáveis, não posso vender, então, os bens que têm a tal da afetação jurídica. Ah, tá faltando dinheiro na prefeitura para pagar funcionário. Vamos vender as ambulâncias? Não pode. A lei não permite a alienação de bens afetados pela destinação. Aí aqui está dizendo exemplos, né? Bens públicos, os bens dos menores, lotes rurais, de loteamento já inscrito, capital destinado a garantir o pagamento de alimento, terreno que será identificado por andares e o bem de família. Então já vamos falar de bem de família. E por fim, bens inalienáveis por vontade humana. Nesse caso aqui, o bem é marcado lá no cartório de registro de imóveis com a reserva da inalienabilidade. Coloco lá aqui, vou fazer uma doação de determinado bem para o meu filho com cláusula de inalienabilidade. Nossa, isso é difícil. Inalienabilidade. Eu quero que esse bem permaneça na nossa família. Então, ele é inalienável. Por fim, pessoal, por fim, na nossa matéria aqui, quero comentar um pouquinho sobre o bem de família. Vou deixar para vocês aqui. Ele está no artigo 711 até o 722 do Código Civil. O que é o bem de família? Né? O bem de família, ele faz parte do patrimônio mínimo para a subsistência da pessoa. Bem de família é aquele único bem, única propriedade que nós temos, que nós chamamos de bem de família. Ele não vai ser passível de penhora para pagar dívida. Por quê? Vamos pensar no princípio da dignidade humana, o mínimo que se tem para viver. Então, a lei vai reservar esse bem para poder ficar lá inalienável. Para a rua você não vai ter um bem. Porém, vai ter algumas exceções, já que o bem de família pode ser alienado para pagar as próprias dívidas dele. Por exemplo, dívida de IPTU e dívida de condomínio, consegue vender o imóvel para pagar. Então, o bem de família você não perde por nada, salvo se for dívida dele mesmo, como tributos do IPTU ou do condomínio. Se for, por exemplo, um prédio ou um residencial de condomínio, perde. E aí, a coisa importante que a gente tem para falar sobre o bem de família aqui inicialmente é quem que é família, né? Família é aquela acepção cristã, pai, mãe, filho. O que é família? O STJ, pessoal, numa decisão muito importante, ele vai dizer que, súmula 364, o conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Olha que legal. O bem de família, então, a gente chama família, pode ser família de uma pessoa só, pode ser família de muita gente, pode ser pessoa separada, pode ser pessoa viúva, pessoa solteira. Veja que para chegar no STJ já deve ter dado muita briga, porque quando se fala em conceito de família, pressupõe mais de uma pessoa. Mas a nossa lei vai dizer, opa, família pode ser uma pessoa solteira, o single, pessoa solteira ou pessoa divorciada, pessoa viúva, desde que aquele seja o único bem da vida dela, o único patrimônio. Não vai poder ser penhorado para o pagamento de dívidas. Então, pessoal, falamos sobre bens, classificação de bens, fungíveis, infungíveis, singulares, coletivos, pertenças, benfeitorias, falamos do vários tipos de bens. Peço para que vocês deem uma lidinha lá na apostila, na unidade 4, que nós tratamos aqui. Vou deixar disponível para vocês. Na próxima aula da semana que vem, estarei aqui na escola. E aí, o que eu pretendo fazer com vocês? Eu quero fazer como se fosse perguntas e respostas sobre toda a nossa disciplina, né?
E aí eu vou passar conceitos aqui de perguntas e respostas, deixando para vocês, para a gente rememorar a matéria e para alguns a gente aprender de novo, né? Vou falar de personalidade, vamos falar de pessoas jurídicas, vamos fazer um perguntas e respostas aqui para a gente poder tirar todas as dúvidas que a gente tem e na próxima semana fazer uma prova bem tranquilo, lembrando de todos os conceitos da matéria de direito civil. Que mais?